Olá, bem-vindos de volta ao canal Resumos Geek. Hoje vou explicar um filme de terror pós-apocalíptico chamado Extermínio. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um grupo de ativistas de direitos animais invadindo um laboratório. O laboratório tem mantido diferentes espécies de chimpanzés em cativeiro para pesquisas médicas. Os ativistas radicais entram para libertar os animais, mas um funcionário do laboratório adverte o grupo, alegando que os animais estão infectados com um vírus altamente infeccioso. No entanto, os ativistas não seguem seus conselhos e soltam todos os chimpanzés. Assim que os chimpanzés são libertados, eles começam a atacar todos no laboratório, infectando-os no processo. Um dos funcionários do laboratório tenta matar os infectados, mas é tarde demais e eles também são contaminados. A infecção se espalha rapidamente através dos ativistas e os transforma em monstros incontroláveis em questão de 20 segundos. O filme avança rapidamente para 28 dias depois, quando o homem chamado Jim acorda numa cama de hospital. Ao levantar-se e olhar à sua volta, ele percebe que o hospital está deserto e destruído. Ele tenta ligar para os seus pais, mas as linhas telefônicas não existem mais. Então ele pega uma bebida e sai de lá, quando percebe que toda a cidade de Londres está deserta e parece ter sofrido algum tipo de catástrofe. Ele vagueia pela cidade na esperança de encontrar outras pessoas. Ele se depara com uma igreja onde um grande grupo de pessoas se reunia e chama por eles, mas acaba sendo perseguido por pessoas que parecem ter se transformado em monstros em fúria. Eles seguem Jim para as ruas até ele encontrar dois sobreviventes, Selena e Mark. A dupla tira bombas de gasolina nos monstros em fúria e os incendeia. Eles acabam com os monstros usando explosivos e levam Jim para o esconderijo, uma loja dentro do metrô de Londres. É revelado que Jim é um mensageiro de bicicleta que se encontrou com um acidente e entrou em coma. Enquanto ele estava em coma, o vírus Rage se espalhou incontrolavelmente pelo país, transformando pessoas em monstros violentos e resultando em um colapso na sociedade. Não há rádio, eletricidade, TV, governo, exército, polícia e tudo o que resta para consumo são balas e refrigerantes enlatados. Selena especula que a catástrofe se tornou global. A revelação alarma Jim e ele insiste em encontrar seus pais. Selena e Mark tentam aconselhá-lo contra isso, mas acabam cedendo e o acompanham na casa de seus pais na manhã seguinte. Como em toda a cidade, a casa de Jim parece assombrada. Ele encontra os cadáveres de seus pais no quarto deles. Eles parecem ter cometido suicídio juntos e deixaram um bilhete para ele. Devido a razões de segurança, o trio decide passar a noite na casa de Jim e dormir no mesmo quarto. Os pensamentos de seus pais não deixam Jim dormir. Enquanto Selena e Mark dormem tranquilamente, Jim olha a caligrafia de sua mãe e os seus velhos vídeos caseiros. De repente, dois monstros invadem a casa dele pela janela e o atacam. Selena e Mark acordam rapidamente e vêm ao resgate de Jim, matando os monstros. Jim sobrevive sem ferimentos, mas Mark está sangrando da luta. Temendo uma possível infecção, Selena rapidamente derruba Mark e o mata com um facão, enquanto Jim assiste aquilo horrorizado. Selena decide partir imediatamente para a loja, temendo mais ataques. Jim fica abalado pelo assassinato de Mark, mas Selena explica a ele que o vírus se espalha através do sangue, contaminando e infectando as vítimas em questão de segundos e tornando-as em monstros violentos e furiosos. Ela acredita que para estar viva é necessário se defender e afirma que os fins justificam os meios. Ela o adverte que se alguma vez ele for infectado, ela o matará em um piscar de olhos. Quando eles voltam à loja, eles se deparam com luzes de Natal piscando em um apartamento num prédio alto, em uma cidade desolada e escura. Eles têm esperança de encontrar outros sobreviventes e vão investigar. Eles sobem as escadas para o apartamento, mas na metade da viagem, Jim sofre de cansaço e dores de cabeça extremas, possivelmente devido à fome. Selena lhe dá analgésicos e uma bebida, mas de repente eles ouvem sons de pessoas infectadas subindo as escadas. Em pânico, a dupla corre para cima e se depara com um homem com equipamento policial. O homem leva a dupla para seu apartamento enquanto bloqueia os infectados. Os monstros tentam passar por ele, mas o homem consegue matá-los antes disso. O homem então dá as boas-vindas aos dois em seu apartamento e se apresenta como Frank. Ele vive com a sua filha adolescente Hannah. Em seguida, ele oferece vinho a eles e desliga as luzes de Natal da bateria. Selena e Jim passam a noite no apartamento de Frank e discutem em particular se deve ficar com eles. Jim acredita que eles são boas pessoas, mas Selena acha que eles vão atrasá-los e os deixaria para trás num piscar de olhos. Ela avisa Jim que colocar os outros acima da sua própria sobrevivência é uma forma garantida de morrer. Na manhã seguinte, Frank e Jim verificam a água que lhes resta. A situação não parece boa, porque não chove há dias, e Frank acredita que eles não vão conseguir sobreviver por muito tempo escondidos no apartamento. Então ele mostra a Jim e a Selena uma gravação de uma transmissão de rádio feita por soldados. Os soldados, que estão perto de Manchester, afirmam ter encontrado a resposta para a infecção e estão chamando os
sobreviventes para vir procurá-los. Frank sugere que eles vão para Manchester e convida os dois para ir com eles. Selena inicialmente hesita, mas depois concorda. Durante a viagem, eles se deparam com um túnel. Jim está com medo de passar por um túnel escuro, mas Frank e Selena decidem seguir mesmo assim. O túnel é bloqueado por uma pilha de destroços de carro e Frank passa por cima dela, o que acaba furando seu pneu. O pior medo de Jim se torna realidade e houve um bando de pessoas infectadas correndo em sua direção. Frank e outros se unem e trocam rapidamente o pneu, conseguindo escapar a tempo. Depois de viajar por um tempo, eles param para estocar comida e outros suprimentos essenciais. O grupo passa a noite em um campo pastoral e jantam juntos. Depois de passar algum tempo com Frank e sua filha, a opinião de Selena sobre a vida começa a mudar. Ela admite para Jim que apenas estar vivo não é suficiente e que se importar com os outros também é importante. Com medo de serem atacados, Jim e Hannah têm dificuldade em adormecer, enquanto Selena adormece facilmente. Jim a acorda e pede a ela para compartilhar o seu segredo. Então Selena lhe dá alguns comprimidos que ela toma para adormecer. Ela revela que era química antes do apocalipse e que os comprimidos são seguros. Jim e Hannah tomam um cada um e adormecem, enquanto Frank fica acordado para protegê-los dos infectados. Na manhã seguinte, eles continuam a viagem. Depois de dirigirem durante horas, eles se deparam com um bloqueio. Eles também notam o fogo engolindo Manchester à distância. Para o desespero de todos, eles percebem que não tem ninguém naqueles carros. Selena sugere que eles devem voltar para casa, mas Frank não está pronto para desistir. Ele procura pelos soldados, mas acaba perdendo a esperança. Ele começa a ficar agitado e grita com os outros, totalmente frustrado. Um corvo se alimentando do cadáver de um soldado infectado aumenta ainda mais a sua frustração. Frank o chuta à parede de um depósito e tenta afastar o pássaro, mas uma gota de sangue contaminado cai em seus olhos. Percebendo que ele foi infectado, Frank diz a sua filha para se afastar dele, mas Hannah só fica preocupada e caminha na direção dele, quando o vírus começa a tomar conta do corpo de Frank. Selena rapidamente para Hannah, enquanto Frank é morto a tiros por soldados escondidos atrás do bloqueio. Os soldados levam os 3 sobreviventes e o carro deles para uma mansão protegida. Eles são soldados pelo Major Henry Rest, que está no comando. O trio toma banho e coloca roupas limpas. A morte de Frank e seu impacto sobre Hannah afetam Selena, que se aproximou de ambos nos últimos dias. Jim conforta Selena e eles começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Mais tarde, Jim fala com West sobre a resposta à infecção, que foi prometida a eles na transmissão de rádio. West assegura que pode não ser o que ele tinha imaginado, mas eles têm uma resposta. A mansão está rodeada de muros de alto perímetro e o terreno foi atado com fios de aço e minas terrestres. Eles usam fogo de lenha para obter água quente e cozinhar comida. West também está contando que as pessoas infectadas vão morrer de fome. Ele até manteve um soldado infectado chamado Mailer acorrentado na mansão para estudar os efeitos do vírus. Todos eles se reúnem para jantar. Como as pessoas comem o que o cozinheiro do soldado conseguiu juntar, West tem desentendimentos com seu sargento Farrell sobre a vida pós-infecção. Depois do jantar, West leva Jim para tomar uma bebida. West lhe dá uma palestra sobre sobrevivência antes de revelar que ele tinha prometido fornecer mulheres aos seus soldados. Os soldados não estão apenas esperando que os infectados morram, eles também planejam sobreviver para forçar a servidão sexual sobre as sobreviventes femininas. Alarmado com a revelação, Jim tenta fugir com Selena e Hannah. O sargento Farrell tenta ajudá-las, mas infelizmente os soldados facilmente as capturam e prendem Farrell e Jim em uma sala. Preso, Farrell especula que o vírus não deve ter se espalhado para além das fronteiras britânicas. Ele aponta que o vírus toma conta do corpo tão rapidamente que seria impossível para os infectados fugir da ilha e espalharem a doença. No dia seguinte, 2 soldados levam Farrell e Jim para a floresta para executá-los, quando um dos soldados, chamado Jones, hesita em atirar em seu sargento. O outro soldado atira em Farrell para ele. Isto enfurece Jones e ele luta com outro soldado enquanto Jim foge. Ele atravessa o muro e consegue fugir. Do outro lado, ele nota um avião voando e fica esperançoso. Enquanto isso, Selena e Hannah recebem ordens de West para ficarem apresentáveis para servir os soldados e são levadas para um banheiro. Selena convence os soldados a lhe dar algum tempo para preparar Hannah. De repente, as sirenes começam a soar. West descobre que Jim tinha conseguido fugir e sai para caçá-lo com um dos seus soldados. Jim embosca o soldado perto do bloqueio e o mata. Então ele rouba sua arma e corre de volta para a mansão. No quartel-general, Jim liberta o soldado infectado Mailer do cativeiro. Mailer ataca os soldados e as 2 meninas conseguem fugir, mas Selena é capturada por outro soldado. A mordida de Mailer cria outro monstro e eles começam a atacar outros soldados. Jim também mata um soldado e procura as meninas quando West regressa. Jim mata violentamente o soldado que fez Selena refém enquanto ela observa horrorizada. Temendo que ele possa estar infectado, Selena pega o seu facão e prossegue para atacá-lo, mas não consegue. Jim
Jean diz-lhe que isso demorou mais que um piscar de olhos. Selena larga a katana e os dois se beijam apaixonadamente. Hannah encontra os dois e eles correm para o carro de Frank. No entanto, West, que esperava no banco do passageiro, atira no estômago de Jean. Indignada, Hannah dirige o carro e entrega West ao soldado infectado. Miller arrasta West para fora e Hannah vai embora com Selena e Jean. Selena e Hannah levam Jean para um hospital vazio. Selena realiza uma operação de emergência em Jean e outros 28 dias se passam. Jean ganha consciência numa cabana remota, recuperando de seus ferimentos. Em outra sala, ele encontra Selena costurando um grande pedaço de pano. De repente, Hannah entra gritando: "Está chegando!" Os três agarram o tecido e correm para fora às pressas. É revelado que aquela é uma grande faixa de tecido com a palavra Hello. Um jato passa e percebe a palavra escrita, enquanto o trio, otimista, espera por eles. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.